Graça e paz, meu povo. Sabadão, dia 14 de janeiro, mais um dia. Estamos aí firmes e fortes com a nossa leitura de Provérbios. Amém? Hoje nós vamos para o capítulo 14, quase chegando aí na metade, né? Isso é muito bom. Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos hoje ler e falar um pouco sobre esse capítulo, o capítulo 14. Espero que vocês entendam, que vocês gostem desse capítulo, que é um capítulo bem interessante também. Aliás, todos os capítulos de Provérbios são interessantes, né? Existem alguns que têm alguns diferenciais, alguns que falam algumas coisas diferentes e alguns que acabam repetindo algumas coisas, né? Mas é muito interessante, é muito bom estudar Provérbios, é muito bom ler Provérbios, é muito bom ter um entendimento de Provérbios, né? E é por isso que nós estamos aqui durante esses 31 dias para estudarmos juntos o livro de Provérbios. Amém? Boa noite aí para a Cristiane, para Marina. Marina já chegou. Roquinha BH também. A Gal já está por aí também. Muito bem. Graça e paz a todos vocês. Não é? E nós vamos aqui começar a nossa leitura. O Arley também chegou por aí. Seja bem-vindo. Graça e paz. Muito bem. Bom, pessoal, quero falar rapidinho sobre a questão dos nossos cultos. Os nossos cultos são aos domingos agora. Nós temos 2 cultos. Temos o primeiro culto às 17h30 no Templo da Violeta, 735, no bairro Esplanada. E temos o segundo culto na Avenida Belém, às 18h30, na Avenida Belém, 18h30, número 260, não é isso, Arlen? Corrige aí para mim, eu sempre esqueço o número de lá. Bom, primeiro culto às 17h30 eu vou estar pregando, lá na Violeta 735, e no segundo culto às 18h30 na Violeta 260, quem vai estar pregando é o pastor Ângelo, não é? Então você vai poder escolher entre os 2 cultos para você estar indo, não é? Eu gosto de ir nos 2, mesmo pregando em um, termina, eu desço e ainda pego outro culto na Avenida Belém, né? Então vai ser um prazer ter você conosco, ou na Rua Violeta, ou na Avenida Belém, aonde for. O importante é que você esteja lá, tá bom? É um prazer para nós, ok? A partir do dia 31, mais uma vez eu quero lembrar que eu vou estar liberando um PDF para vocês com os tópicos de Provérbios. Esse PDF eu vou liberar para vocês não no grupo do 31S, mas sim no grupo do seminário, tá bom? Então você vai lá para o grupo do seminário bíblico que você vai receber o PDF por lá, tá bom? Hoje eu não postei nada no nosso grupo porque foi um dia meio corrido, acabou que não deu para postar nada lá no nosso grupo. Vocês me desculpem, nem o link eu consegui fazer hoje. Eu vou até fazer esse link para todos os dias de uma vez para já ficar pronto, tá bom? Então foi por isso que eu não postei nada hoje lá no nosso grupo, tá bom? Bom, Cristina, é isso? Cristina Alves entrou? Deixa eu pôr meu óculos aqui para me ver se é Cristina mesmo. Isso, Cristina Alves, seja bem-vinda, viu? Graça e paz. Bom, deixa eu chamar a Gal aqui para nós começarmos a nossa leitura de Provérbios hoje. Hoje é sábado, como todos já sabem, bem rapidinho. Para você, convidei a Gal aqui, vamos aguardar. Aí, prontinho. Galzinha chegando por aí. Oi, meu bem. A paz, queridos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Pronta para fazer a leitura para nós? Tudo ok aí? Do jeito. Tudo ok. Então tá bom. Ótimo. O Arley está colocando para nós aí os horários dos cultos, bonitinho, com o endereço. Eu sempre me enrolo com o endereço. Rua
Preta 735, Esplanado, o culto às 17h30, e na Avenida Belém 260, o culto às 18h30. 17h30 comigo e às 18h30 com o pastor Ângelo, ok? Muito bem, vamos orar então, Pai. Nós te damos graças por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que já está a terminar. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado, porque todos nós somos sarados, remidos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso conosco. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós. O Senhor tem nos guardado. Pai, eu coloco em tuas mãos nesse instante a vida de cada homem, cada mulher que se encontra aqui nessa live hoje. Que o Senhor possa guardar, proteger. Deus, que o Senhor possa ir diante de cada casa aqui representada. Entra com provisão, entra com cura, entra com alegria. Pai, muito obrigado. Pai, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais essa noite, os nossos corações. Nos dê entendimento, ó Deus, de Provérbios, capítulo 14. Que nós possamos encerrar essa leitura e esse estudo hoje, ciente e entendendo aquilo que o Senhor quer nos mostrar neste capítulo. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Amém? Vamos lá então? Está prontinha? Rogéria também chegou, Moisés, sejam bem-vindos. Simirinha também está por aí, seja bem-vinda. Graça e paz a todos. Então vamos lá para a nossa leitura. Já pegou a sua Bíblia? Está com sua Bíblia na mão aí para acompanhar a leitura junto com a Gal? Está com também o seu caderninho para fazer as principais anotações? Tudo no jeito? Podemos começar então? Então vai lá, amor, por favor. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo boi, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganosa. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração, dos teus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz.
Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Amém. Então, está aí a leitura de Provérbios capítulo 14, são 35 versículos. Ele é bem grande, tem bastante coisa, mas ele também repete bastante coisa, né, que nós já vimos nos capítulos anteriores, né? A Lucinéia entrou aqui. Boa noite, graça e paz. Moisés, falei, Rogério também. Então, nós vamos começar a fazer esse estudo nosso a partir do verso 12. Do verso 11 para cima, a gente já falou tudo. Do 12 para baixo, nós vamos encontrar algumas coisinhas também que nós já falamos. Mas tem algumas coisas que a gente ainda não viu. Então, nós vamos começar a partir do 12, tá bom? O 12, na minha versão, fala o seguinte. Há um caminho que ao homem parece direito. Olha só que interessante. Há um caminho que ao homem parece direito. Parece. Não diz que é direito. Ok? Por que ele está falando isso? É aquela questão de nós olharmos o caminho que nós temos que seguir com os nossos próprios olhos. Né? Com os nossos próprios olhos, até o caminho errado acaba parecendo que é certo, que é direito. Não é? Então, nós temos que agir com muita sabedoria, prestar bastante atenção nesse caminho que a gente está andando. Né? E o texto é claríssimo. Há um caminho que ao homem parece direito, vírgula. Mas o texto volta a chamar a nossa atenção. O fim dele são os caminhos da morte. Ou seja, aquele caminho que aos olhos do homem parecia direito, perfeito, é um caminho que estava levando ele para a morte. Não é? Os nossos jovens hoje, por exemplo, quantos jovens hoje não estão caminhando pelo caminho errado e estão achando que estão certos? Né? Que têm conhecimento das coisas, que sabem de todas as coisas, que sabem aonde esse caminho vai dar. E ao contrário do que eles pensam, esse caminho está levando à morte, ao seu próprio fim. Né? Então, quando nós olhamos o caminho com o nosso olhar, nós podemos achar que esse caminho é direito. Não é? Mas, de repente, ele não é direito. Então, você tem que olhar o caminho, tirar o seu foco do caminho e olhar para Jesus e pedir para ele uma orientação daquele caminho. Quando a gente fala de caminho, gente, muitas pessoas acham que é o caminho que você faz todos os dias. Sim, também, pode ser. Mas quando ele está falando aqui de questão de caminho, é a sua vida. Não é? Qual a direção que a sua vida está tomando? É isso que ele está falando para você. A direção que você está tomando para a sua vida hoje
pode parecer direito aos seus olhos, não é? Mas e aos olhos de Deus? Será que é? Lembra que nós falamos ontem do pecado? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Então, será que esse caminho que a sua vida está tomando, ela está agradando a Deus? O sábio, ele tem que pensar nisso, ele pensa nisso, antes de qualquer coisa, né? Será que esse caminho que eu estou tomando é realmente um caminho direito? Ou esse caminho pode me levar à morte, né? Acontece muito disso na questão da traição, né? Da prostituição, da bebida, das drogas. Isso acontece muito, né? As pessoas acham que estão indo por um caminho que é correto e acabam entrando num caminho que vai levar para a morte, né? Então, o sábio, ele presta muita atenção nessa questão do caminho. Quando fala caminho, vou repetir novamente, está falando da sua vida. A sua vida está indo corretamente? Você está fazendo, tem agradado a Deus? Como que você está agindo? Né? Vamos pensar duas vezes antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de uma forma errada, não é? Porque a gente tem que pegar o caminho que realmente é direito, não o caminho que parece ser direito. Amém? Ficou tranquilo essa questão do 12? Entenderam? Quem entendeu, dá um joinha aí, por favor. O 13 fala o seguinte: até no riso, o coração sente dor. Olha que interessante, até no riso, o coração sente dor. E o fim da alegria é a tristeza. Parece lógico e óbvio, não parece? O fim da alegria é tristeza, não é? Até no riso, o coração chora. Como que é isso? Como que funciona esse negócio aí que está escrito para nós aí? Como é que funciona essa obra aí, né? Até no riso o coração sente dor. Para você entender, você tem que ler o 14. Você só vai entender o 13 se você ler o 14. O 14 fala o seguinte: o que no seu coração comete deslize? O que? O que no seu coração comete deslize? Às vezes você está alegre por fora, mas por dentro, seu coração está moído, não é? Às vezes a gente fica alegre para as pessoas não saberem o que nós estamos sentindo realmente, o que nós estamos passando realmente. Então a pessoa está ali sorrindo para você, mas por dentro ela está acabada, não é? Ela não está bem, porque alguma coisa aconteceu, não é? Algum deslize aconteceu no meio desse caminho aí, no meio dessa caminhada, né? E aquela alegria, aquele sorriso, quando você entrar para o seu quarto, vai se transformar em tristeza, não é? Porque alguma coisa aconteceu nesse caminho, né? O 14 ele é claro para inteirar o 13. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Bom, agora nós vamos ter que entender isso aí, esse finalzinho aí do mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O que acontece? Quando o nosso coração comete algum deslize, a primeira coisa que a gente faz é tentar achar o local desse deslize e resolver o problema. E quando nós resolvemos o problema e procedemos da maneira certa, nós ficamos satisfeitos com o nosso proceder, porque nós tomamos uma atitude correta para consertar aquele deslize. Não é? Perante o pecado, a atitude correta que nós temos de ter é pedir perdão, né? Diante de um pecado, por exemplo, de um deslize de pecado. Mas pode ser um deslize de outra coisa, na empresa, né? Alguma coisa desse tipo. A Marina está falando que na versão dela fala extravia. Em qual versículo, Marina, por favor? Então, quando a gente toma um rumo correto, que a gente conserta aquele erro nosso e voltamos a andar na linha, a coisa melhora de situação, né? E aí eu fico satisfeito
com o meu proceder, porque eu agi de maneira correta. Ok? Marina, põe para mim qual o versículo que fala extravia, se é no 13 ou se é no 14? É no 14, né? Deve ser. Onde comete deslize, no seu deve ser extravia. Não é isso? Bom, vamos pular para o 15, no 14, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos no 15. O simples dá crédito a cada palavra. Olha só, o simples dá crédito a cada palavra. Sabe aquela historinha de que a gente tem que ouvir tudo e filtrar? A gente tem que filtrar. Né? Não é tudo que a gente pode sair engolindo, não. A gente tem que filtrar. Não é? Mas eu tenho que ouvir de tudo. Quando eu ouço de tudo e filtro, o que acontece? Eu vou ficar com as coisas boas, com aquilo que me dá mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento. Né? Então, quando o simples dá crédito a cada palavra, ele separa aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E ele fica com o que é bom. E ali ele vai ganhando conhecimento, entendimento e sabedoria. Vírgula. Mas, mais uma vez, chama a atenção da gente ali. Mas o prudente atenta para os seus passos. Uma pessoa prudente, ela não toma decisão de acordo com a vontade dela, assim, na hora de estalo, não. Prudente. O prudente, ele para, pensa, analisa e usa de sabedoria antes de dar o passo. Não é? Vamos para uma reunião que eu tenho e tal, você tem que ouvir mais do que falar. Você tem que ser assertivo no que você vai falar. Né? O prudente, ele ouve mais antes de dar o passo que ele tem que dar. Né? Então, ouça mais, seja prudente e tome o passo que você tem que tomar. Ok? 16. O sábio teme e desvia-se do mal. O sábio teme e desvia-se do mal. Ele teme o quê? Ele teme ao Senhor. Porque ele sabe, se ele for para o caminho do mal, ele vai estar desagradando a Deus. Como ele teme, a palavrinha teme, o significado dela é respeita. Então, como o sábio respeita a Deus, ele desvia do caminho mal. Porque ele sabe que se ele for para o caminho mal, ele vai estar desagradando a Deus, não é? Que é o pecado. O pecado nada mais é que desagradar a Deus. Então, o sábio, ele teme, ele respeita ao Senhor e desvia-se do mal. Mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Ou seja, o tolo fica nervoso, não é? E se põe como seguro, como dono da razão, como aquele que tem certeza do que ele está fazendo. Esse é o tolo. Não é? Nós não. Nós tememos ao Senhor, nós respeitamos ao Senhor, e então, por isso, nós desviamos do mal. A gente sabe tudo aquilo que é certo e tudo aquilo que é errado. Então, há possibilidade, há condições de nós nos desviarmos desse mal. A gente consegue fazer isso. Não é? Nós não somos mais crianças. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Sabemos exatamente o caminho que temos que seguir. Não é? Se o caminho certo for da direita para a direita, for da esquerda para a esquerda. Não é? O importante sou eu andar reto ao Senhor, indo pelo caminho correto. Ok? Vamos pular um pouquinho para frente aqui. Vamos para o 21. Vai lá. Caminha um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Vamos lá para o verso 21. A minha versão diz o seguinte: o que despreza ao seu próximo peca. Ou seja, então o desprezo é pecado? Escreve aí para mim quem acha que sim, quem acha que não. O desprezo é um pecado? Vamos continuar no texto. Vírgula. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, diz aí para mim. Fala comigo aí. O que você acha? O desprezo é um pecado? O desprezo é um tipo de pecado? Quem acha que sim, coloca sim aí para mim. Quem acha que não, coloca que não. Vamos ver aí o que vocês acham do desprezo. Desprezo é uma coisa que acontece na nossa vida
sempre, não é? Você sempre vai desprezar alguma coisa, desprezar alguém, no caso aqui, desprezar alguém, no caso próximo, né? A gente tem que saber se isso é pecado ou não, né? Participa aí comigo, coloca aí para mim. Sim, para que é pecado e não para que não é pecado. Enquanto vocês colocam aí, a gente vai pular para o 22, depois a gente volta no 21. Porventura não erram os que praticam o mal? Bom, quando nós praticamos o mal, com certeza nós erramos. Não tem nem que pensar duas vezes, não é? Se pratica o mal, se pratica o mal, está errando, né? Ó, a dona Vera, minha sogra, colocou sim, traz sofrimento. A Lucinéia colocou sim, a Cristiane também colocou sim, a Gal está me olhando sem coragem de pôr sim, ou não. E aí? Vamos lá, gente, vamos trabalhar comigo. A Ruquinha colocou sim. Todo mundo colocando que desprezo é uma forma de pecado? Vocês têm certeza disso? Desprezo, então, está lá na lista de pecados. Falar nisso, em lista de pecados, uma vez eu criei uma lista de pecados. Lógico que não estão todos, faltam muitos. Mas é uma lista enorme de pecados que às vezes tem coisas ali que a gente nem acha que é pecado, né? Mas acaba sendo. Eu vou localizar essa lista que eu tenho aqui de pecados. Eu achando essa lista, eu vou disponibilizar para vocês aí no grupo. Tá bom? Bom, bastante pessoas aqui colocaram que sim, que desprezo é pecado. O Arley não colocou nada, deve estar pensando. O Moisés também não colocou nada, deve estar pensando. E aí, gente? Desprezo é ou não é pecado? Fala comigo. Vamos ver. Tem gente procurando no dicionário, tem gente procurando no Google para saber se é pecado ou não. Cuidado com o Google, hein? Bom, então vamos lá. Pessoal, desprezo é pecado. Por que o desprezo é pecado? Porque imagina se Deus te desprezasse. Você ia gostar de ser desprezado por Deus? Desprezar uma pessoa é fazer, vamos colocar na linguagem bem antiga, fazer pouco caso da criação de Deus. Fazer pouco caso da criação de Deus. Você está fazendo pouco caso de uma pessoa que foi criada por Deus. Não é? Então é pecado. Ok? Então a vírgula que tem aí, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, isso é fato. Se você se compadece com as pessoas humildes, você é bem-aventurado, você é feliz. Não é? É interessante também. Vamos para o 22. Porventura não erram os que praticam o mal? Sim, a gente sabe disso. Mas beneficência e felicidade haverá para os que praticam o bem. Então, praticar o bem, meu irmão, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Pratique o bem, porque não tem nada melhor. Ok? 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. Qual é a coroa do sábio? É ouro? É prata? Não, é sua riqueza. Riqueza em quê? Em sabedoria, em conhecimento, em entendimento. Todo mundo acha que quando fala riqueza nesse texto é dinheiro, né? Porque fala de coroa, então todo mundo acha que é dinheiro, que é ouro, que é prata, não é. Né? É a sabedoria. A coroa, quando fala coroa, é sinal de cabeça, mente, entendimento, conhecimento. Por isso que fala coroa, tá bom? A estutícia dos tolos é só estutícia. Pronto. A estutícia do tolo não é nada. É só estutícia mesmo. Ok? Vamos pular um pouquinho? Vamos lá pro 30. Pula lá pro 30. A Marina falou que ela não procurou no Google. Muito bem. Parabéns. Isso aí. Vamos pro 30. Diz o seguinte, o 30. O sentimento sadio é vida para o corpo. O sentimento sadio, ou seja, o sentimento bom por
tudo e por todos. Você tem que ter sentimentos. Porque quando você tem sentimento bom, é vida para o seu corpo. Mente sã, corpo são. Mas a inveja é podridão para os ossos. Ei, o que mais tem é gente invejosa. Gente invejosa, isso tem demais. As pessoas que invejam outras pessoas, está escrito aí, não sou eu que estou dizendo, é podridão para os ossos. Então não vamos fazer isso não, né? Não vamos invejar o que é dos outros, não. Vamos buscar a ter as coisas que Deus proporciona para nós, né? Vamos buscar aquilo que é nosso de direito. Vamos esquecer as coisas das pessoas, né? Delas é delas, o que elas têm, elas têm. As pessoas sentem inveja do que você tem, do que você é, né? Da forma como você fala, como você anda, seus amigos, tudo. Casa, carro, filho, tudo, tudo, tudo. Né? Nós não, nós deixamos isso de lado, porque nós não precisamos disso. Ok? Vamos no 32. 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso. Ou seja, ele mesmo cava o seu buraco. Ele mesmo cava a sua cova, não é? A malícia dele, ele mesmo, com a própria malícia, ele é jogado fora, ou seja, ele é tirado do meio, né? Ele cava a sua própria cova. Mas o justo até a morte se mantém confiante. Confiante em quê, gente? Fala para mim aí, escreve aí para mim. O justo até a morte se mantém confiante. Confiante em quê? Você acha que nós, os justos, até no momento da morte, nos mantemos confiantes em quê? Em que você acha? Em que você se mantém confiante? Interessante essa pergunta, hein? Vamos lá. Coloca aí para mim rapidinho. A gente já está terminando. Mas o justo até na morte se mantém confiante. Ó, Rogério colocou aqui em Deus. Bem, vamos lá. Quem mais? Vamos colocando aí, gente. O justo até na morte se mantém confiante. Vamos ver aí. Só Rogério até agora colocou em Deus. A nossa confiança até na morte está em quê? Confiança é essa que esse texto fala, né? A esperança na vida eterna, a Lucinéia colocou, a Valéria na salvação, na Marina, em tudo que Deus nos prometeu na graça dele. A Gal, de sua salvação, a Roquim em Deus. Bom, essa confiança, quem acertou em cheio aí foi a Lucinéia. A nossa confiança é na vida eterna, não é naquele momento da morte, porque nós sabemos que depois daquele momento nós estaremos passando por outro lado, não é? Do lado da nossa esperança. Qual é a nossa confiança? A nossa confiança é que teremos uma vida eterna. Amém? Muito bom, né? Vamos lá, então, para o 34. Não, minto, 33. No coração do prudente, a sabedoria permanece. Então, no nosso coração, a sabedoria vai permanecer sempre, porque nós somos prudentes. Mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Ou seja, nada fica escondido, né? O que está no coração do tolo vai aparecer, vai ser trazido às claras. 34. A justiça exalta os povos. Quando nós somos justos, nós somos exaltados. Mas o pecado é a vergonha das nações. Gente, o tal do pecado, eu vou te falar um negócio. O negócio é feio demais, né? Envergonha, leva à morte. O que você pensar de ruim, ele traz para a vida da gente, né? E para fechar o nosso capítulo de hoje, o rei se alegra no servo prudente. O rei se alegra no servo prudente. Que rei é esse? Que servo é esse? Fala aí para mim. Quem é esse rei?
que rei é esse? Quem é esse servo? Mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Ó, então aí já deu a resposta para nós da pergunta da parte A do específico, hein? Mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor, né? Coloca aí para mim que rei é esse que você acha, que rei, que servo é esse. Para a gente findar aí, para a gente terminar a nossa leitura de hoje. Eu vou ver se eu acho para vocês, enquanto vocês vão colocando aí, vou ver se eu acho amanhã para vocês a lista que eu tenho aqui, que eu fiz de pecados. Uma lista grande e que falta muita coisa ainda. Né? Falta muita coisa. Não é? Mas eu vou mandar para vocês aí, tá bom? Vamos lá, vamos respondendo. A Lucinéia diz que é Deus. A Marina também colocou que é Deus. A Cristiane, Deus. Todo mundo colocando Deus. Quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Hein? Quem é o Rei dos Reis? Né? Marina colocou que os servos somos nós. O servo é o filho prudente. Bom, então vamos lá. Quem colocou que os servos somos nós, acertou. Isso aí, certinho. Muito bem. Esse texto aí, ele está fazendo uma tipificação de Cristo. Não é? Para o servo prudente, que somos nós, deixa Cristo alegre. Não é? É muito legal ouvir isso. Né? Isso é muito bacana. E tem muita coisa dentro de Provérbios, se você prestar atenção, que a citação é Jesus. Né? Muito, muito. Todas as vezes que você lê a palavra ungido é a palavra hebraica usada para Messias. Então, ungido é a palavra que é usada no hebraico para Messias. Lembram lá de quando Jesus fala que eu sou ungido de Deus? O que ele está falando? Ele está falando para os judeus que esperavam o Messias, que ele era o Messias enviado por Deus. Então, existem algumas palavras dentro do texto bíblico, ainda mais no Antigo Testamento, tem demais, que são palavras que, pelo original, está se referindo a Cristo, se referindo a Jesus. Então, a gente tem que ler com muita atenção, né? Muita atenção aos textos bíblicos, ok? Bom, então essa aí é uma dicasinha bacana para você guardar, para você estar sempre lembrando disso daí, ok? Amanhã a gente está aí de volta, no mesmo horário, às 21h30. Prometo que amanhã eu vou liberar o link, eu vou fazer todos os links para todos os dias de uma vez, para não acontecer isso mais, tá? Vou procurar a lista aqui para mandar para vocês aí em PDF, para vocês olharem, verem, dar uma olhada, tá bom? Então, amanhã, às 21h30, o nosso 15º dia. Amanhã, vamos estar falando de Provérbios capítulo 15, ok? Eu vou sair correndo do culto, vou vir para cá para a gente fazer a nossa leitura, tá bom? O culto terminou, vou virar as costas, vou correr para chegar aqui rapidinho, tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Amor, quer falar alguma coisa? Ah, dica do livro, porque ontem você falou de herdeiros, tem um livro bacana, que pais inteligentes deixam sucessores e não herdeiros. Então, depois vocês deem uma olhadinha, é do Augusto Cury, é muito bom. Bacana. Então tá aí a dica da Gal, do livro. Deixa eu pôr meu óculos aqui para me falar o nome das pessoas que estão aqui. A Lucinéia, obrigado. Rogéria, Marina, o Arley, outra Marina aqui, ó. Oi, Marina, tudo bom? Marina Burnis, deve ser. Acho que é isso mesmo. Marina, beijo. Obrigada por entrar, viu? Quem Marina lá do é essa? Etienne.
Etienne, Marina, gerente, minha gerente. Lá da Etienne. Etienne. Um abraço. Moisés, estou com saudade de você. A gente tem que conversar mais. A Marina, já falei. Roquinha, Cristiane, ver quem mais. Bom, acho que é só, né? Não, apareceu mais aqui. Deixa eu ver. Lucinéia já falei, Marina já falei, Roquinha já falei, Cristiane já falei. Bom, é só isso mesmo. Minha sogra também, Dona Vera. Ok, Valéria. Isso mesmo. Prontinho, fechou. Gente, obrigado, até amanhã. O Senhor abençoe a sua noite e o seu dia. Amanhã, domingo, às 17h30, estarei na Violeta, ok? E às 18h30, lá na Belém, o pastor, esqueci o nome dele. Vicente. Não, às 18h30. Às 18h30, lá na Belém, pastor de quinta-feira, que eu esqueço o nome dele sempre. Ah, esqueci também. Esqueci também, né? Deixa eu ver se o Arley colocou aqui. Eu sempre esqueço o nome dele. O Ângelo, o Lucinéia lembrou. A Valéria também lembrou. Ajuda dos universitários aí, tá funcionando. Obrigado, Então, às 18h30, na Avenida Belém, 260, pastor Ângelo vai estar pregando lá e eu vou estar pregando na Violeta, 735 às 17h30. Obrigado, gente. Um abraço. Okay. Até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho a todos. Um abraço.